Agora, o ângulo. O que, que é o ângulo? Galera, é a altura que eu vou pôr a minha câmera, ou como ela vai estar inclinada ou não. A gente tem que entender que toda a linguagem de comunicação, ela passa uma mensagem para quem está assistindo, entendeu? Então, ela pode, inclusive, trazer sensações. Então, vamos lá. O ângulo normal já é o que o nome diz, é o ângulo básico, o ângulo tranquilo, ele vai evitar certas distorções. Nesse caso das lives, ele é o ângulo mais bacana para a gente trabalhar, tá? Então, quando a gente fala em ângulo normal, eu não vou pôr o meu notebook abaixo de mim e ficar com a minha cabeça para frente, entendeu? Ou eu não vou colocar minha câmera muito acima de mim com um selfie, que é o que a galera costuma fazer para as fotos e tudo mais, porque isso também dá um desconforto na hora de você ficar assistindo as outras pessoas, tá? Rafa, volta lá, não sei se o slide está para a galera. O plongé, o que é o plongé? O plongé é um ângulo de quando eu coloco a câmera um pouco mais acima de mim. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que a gente fala bastante lá no curso. O plongé, quando a gente posiciona a câmera um pouco mais acima de mim, assim, bem acima, semelhante ao selfie que a galera faz, a gente traz uma ideia de fragilidade, né? Além de dar uma distorcida na imagem. Normalmente a gente fica com o cabeção e o corpo um pouco mais fino. Isso imageticamente não é interessante numa live, tá? Não quero que ninguém me veja como uma pessoa frágil. Quero que a pessoa me veja como alguém que entenda sobre o que eu estou falando. Então, se eu colocar muito acima, ela vai ficar reparando na minha testa ou até fica pensando que eu sou uma pessoa menor ou mais frágil do que eu realmente sou, tá? Então, o ângulo que vocês colocam a câmera é muito interessante. O contra-plongé, o que é? Ao contrário do que a gente estava falando anteriormente. Então, eu vou colocar a câmera um pouco posicionada, um pouco abaixo da minha linha dos olhos, né? A linha dos olhos, que é o ângulo normal, contra-plongé para cima, o plongé para cima, desculpa, e o contra-plongé para baixo. O contra-plongé é um plano, galera, que na história ele foi amplamente utilizado pela campanha nazista, para vocês terem uma ideia da extensão que a imagem pode causar nas pessoas. Porque o contra-plongé, ele traz uma ideia de superioridade, entendeu? Não necessariamente demonstrar superior numa live para umas outras pessoas é uma coisa interessante, porque nos vídeos a gente procura se identificar com o outro, não se sentir menor a ele ou sentir que ele é superior a nós. Então, nesse caso, ele também não funciona. O contra-plongé ou plongé, né, que são esses dois últimos quadrinhos que vocês estão vendo aí, eles trazem, então, sensações e eles trazem distorções na imagem. Vamos imaginar que a gente não está trabalhando, entre aspas, com a melhor câmera do mundo. Então, a gente já tem aí um problema de distorção de imagem, tá? Que é outra coisa que a gente aborda bastante na oficina. Então, vamos tentar minimizar isso um pouquinho, mantendo na altura normal, na altura dos olhos, mais ou menos esse plano que vocês estão vendo aqui em mim. Então, enquadrado no plano médio, tá? Numa altura bacana. É como se eu também estabelecesse uma relação visual com vocês, como se eu estivesse olhando para vocês. Isso prende mais as pessoas, se torna mais interessante.